Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria que todos ocupassem os seus lugares, por favor. Eu sou o comandante Joel, coordenador técnico do painel Smart Cities, do grupo CETEM do Clube Naval. Cumprimento inicialmente todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do almirante Marcílio Boa Vista. Registro meus agradecimentos ao excelentíssimo presidente do Clube Naval, ao almirante de esquadra Monteiro Lopes, ao diretor cultural do clube, almirante Nigro, e a sua equipe, pela confiança em nosso trabalho e apoio para a realização desse painel. Registro também meus agradecimentos ao comandante Padilha, que é o coordenador-geral do nosso grupo CETEM. Agradeço, da mesma forma, o inestimável apoio que nos foi prestado pela Abrasat Sindicate para a realização do evento. Ao seleto público que nos honra nessa tarde, destaco a presença de representantes e chefes de poderes municipais, acompanhados de seus ilustres secretários de governo. É para nós um prazer muito grande ver nosso belo Salão dos Conselheiros, praticamente lotado, com a presença de renomados homens públicos, de governo, empresários, empreendedores, colegas, amigos, professores, alunos, público em geral. A todos, meu muito obrigado. Seguramente, o emprego das tecnologias disruptivas, tais como internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, big data, blockchain, smart cities, dentre outras, contribuirá muito para a melhoria na qualidade de vida nas nossas cidades. Na Marinha, o uso dessas tecnologias em bases navais e de fuzileiros navais permitirá, por exemplo, um controle mais eficaz de pessoas, perímetros físicos, movimentação de materiais, controle de áreas sensíveis, apenas para mencionarmos alguns setores que poderão ser diretamente beneficiados. O advento dessas ferramentas tornará também as tarefas de apoio aos meios operativos menos complexos e eficazes, permitindo aos responsáveis pelas diversas atividades mais tempo para o melhor planejamento e execução. Será mais fácil e rápido, por exemplo, localizar um sobressalente ou um determinado medicamento. Será mais fácil consultar um manual de operações. Será mais fácil realizar atividades de apoio logístico integrado, fundamentais para o aprestamento dos meios navais. No nosso clube naval, especialistas renomados já nos falaram sobre diversas dessas ferramentas que eu acabo de citar. Abordaremos hoje Smart City, tema tecnológico inovador que poderá contribuir muito na melhoria da qualidade de vida nas cidades e nas nossas unidades navais. Talvez nós, marinheiros aqui presentes, com cabelos brancos, pouco iremos usufruir dessas inovações, mas seguramente as gerações que nos sucedem
terão um dia a dia bastante diferente dos nossos. Para melhor entendimento dos conceitos do painel Smart Cities, que hoje estamos apresentando, estruturamos as palestras em 3 módulos. O módulo 1 falará sobre o Programa Nacional Estratégico em Smart Cities, a nível federal pelo MCTIC e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O módulo 2 abordará aspectos tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento em Smart Cities, conduzidos pela academia, com a visão dos projetos realizados pelo Inatel, de Santa Rita de Sapucaí. Fechando o ciclo, o módulo 3 discutirá a implantação de Smart Cities em capitais brasileiras, com depoimentos do Plan Rio, Ericsson, IBM, Magna. Daremos então início aos trabalhos, recebendo com bastante alegria e entusiasmo nossos conceituados palestrantes e moderador, profissionais de notório saber na área de Smart Cities, que gentilmente, de maneira voluntária, atenderam o nosso convite, trazendo suas experiências e saberes à comunidade naval e à sociedade. Afixamos seus currículos resumidos na entrada do salão, convidando-os agora a nos acompanhar. Convido então o moderador do painel, Maximiano Salvatore Martinhão, assessor especial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que será o nosso moderador. Convido o Roberto Mota, assessor especial do Governo e presidente da Comissão da Economia do Conhecimento do Estado do Rio de Janeiro. Convido a Abreu Lourenço, subsecretária da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Convido o Júlio Urdangarim, vice-presidente da Empresa Municipal de Informática e Plan Rio. Eu acho que o Júlio deve estar atrasado. Convido o Emerson Camilo, gerente de Smart City Big Data da Magna System IBM. Convido o Tiago Machado, diretor de Relações Governamentais e Industriais da Ericsson. Bom, estão faltando 3 convidados, deve estar com problema de trânsito. Alberti, do Inatel, Frederico e também o Júlio. Bom, muito obrigado aos senhores por estar aqui conosco. Iniciaremos então o módulo 1. Muito obrigado a todos. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje nesse evento, nesse painel para tratar de cidades inteligentes. Queria agradecer em nome do Ministério o convite do Clube Naval, na pessoa do comandante Joel, para a gente estar presente aqui hoje falando um pouco sobre o que o Ministério tem produzido e desenvolvido em torno do desenvolvimento das cidades inteligentes, e também ter a oportunidade de fazer uma troca de experiência com os colegas aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Roberto e a Luana, e também com as senhoras e com os senhores, né? A temática das
cidades inteligentes certamente impactará na vida de todos nós, e é muito saudável verificar o Clube Naval se adiantando, né, e organizando eventos como esse. Quero dizer, comandante Joel, que é com bastante satisfação, mas é um pouco de tristeza que venho aqui hoje, tá? Porque eu vejo que o senhor e o Clube Naval têm se dedicado com bastante afinco no desenvolvimento de uma série de palestras, né, de painéis relacionados à tecnologia. Eu tive a oportunidade de conhecer diversos temas que foram desenvolvidos ao longo do ano passado, né, e é uma pena que eu não pude participar antes. Mas virarei cliente dos futuros, tá? Já estou me convidando para os próximos, tá? Eu trouxe aqui para início da nossa conversa, eu trouxe uma pequena apresentação para falar do que estamos fazendo no Ministério. Eu gostaria então de projetá-la. Vou fazer uso do púlpito, ok? Primeiro, falar sobre o Brasil. O que é o Brasil no mundo digital, né? Onde estamos? Bem, o Brasil... Vamos ver se eu consigo passar aqui. Ok. Em termos de conectividade, o Brasil hoje, 7 em cada 10 brasileiros estão conectados. Nós temos aí 67% da população brasileira usando o smartphone. Os brasileiros, eu não gosto da palavra gastam, tá? Porque eu acho que não é um gasto, né? Eu acho que o brasileiro investe muito tempo na internet, se beneficiando das melhorias que a internet provê para a sua vida diária. Então, os brasileiros hoje usam a internet em torno de 9 horas por dia. E 7 em cada 10 brasileiros estão em alguma rede social. Além disso, né, nos últimos 4 anos, o consumo de vídeo online cresceu aí 135%, 86% dos brasileiros estão conectados e assistem a vídeos online. O Brasil tem o terceiro maior watch time, né, tempo de audiência no YouTube no mundo. 9 em cada 10 brasileiros usam o YouTube para obter algum tipo de conhecimento. E somos a 4ª população online do mundo, né? Isso tudo traz uma oportunidade muito grande para o país. A oportunidade de usar bem as TICs, tecnologias de informação e comunicação, em prol do desenvolvimento e do crescimento econômico e social de nosso país. No caso do desenvolvimento das TICs e da cidade inteligente, precisamos entender que existe um conjunto de autores que precisam trabalhar coordenadamente em prol do desenvolvimento das TICs. Tem o Poder Público Federal, no nosso Ministério, a responsabilidade pelo desenvolvimento das cidades inteligentes está a cargo da Secretaria de Telecomunicações, do nosso secretário Vitor Menezes. Temos os poderes públicos estaduais e municipais, têm uma prerrogativa importante em criar as condições necessárias para que a infraestrutura de telecomunicações, que é a base, a fundação sobre a qual se desenvolve esse mundo digital, a infraestrutura de telecomunicações, seja autorizada e possa ser construída de maneira coordenada e ordenada, né? A academia com um papel fundamental de formação de pessoas. Imagina os municípios pequenos do nosso país, carentes de recursos humanos para trabalhar nessa área. A academia tem um papel fundamental de treinar as pessoas e, mais do que isso, apoiar os projetos inovadores de TICs nessas pequenas cidades e nas grandes cidades, auxiliar a tratar todos os dados que serão gerados a partir das cidades inteligentes. A indústria na produção de equipamentos, o setor privado no investimento de aplicações e desenvolvimento de novos serviços, isso tudo com foco no cidadão. Se a gente fizer um projeto de cidade inteligente que saia do foco do cidadão, a gente perde a direção do projeto.
E aí existe um grande conjunto de soluções que aparecem, né, que estão em voga, né? Tem identificação facial, câmeras de segurança inteligentes, monitoramento de lavouras, gestão escolar, prontuário eletrônico, mobilidade urbana, mas é um sem número de aplicações que estão disponíveis para serem desenvolvidas em torno de cidades inteligentes. E essas soluções, elas apresentam seus resultados, né? Então, plataforma de iluminação, que reduz aí o consumo de energia, né? E apoia a implantação de cidades inteligentes. Aí temos aí uma série de notícias relacionadas ao uso de monitoramento de vídeo para redução de criminalidade. Então, monitoramento ajuda a atender mais de 7.900 ocorrências, as câmeras de segurança trazem mais segurança para as cidades, o reconhecimento facial resultou em prisão de pessoas, né, que estavam procuradas em micaretas e coisas dessa natureza. A tecnologia veio para servir, e ela pode servir e ajudar o poder público a fazer mais com menos e melhor, né? Essa é a base do desenvolvimento das cidades inteligentes, a meu ver, né? Lá no Ministério, né, como eu disse, isso está a cargo da nossa Secretaria de Telecomunicações, nosso secretário, o Vitor Menezes. O que nós tínhamos no Ministério eram aqueles projetos, né, lá de trás, e o Estado do Rio de Janeiro foi uma referência, que eram os projetos Cidades Digitais, né? O Rio de Janeiro, por que eu digo que o Rio de Janeiro foi uma referência? Porque nós tínhamos aqui a Piraí Digital, né, que foi uma referência, ganhou inúmeros prêmios no mundo todo, né, ao construir uma rede de telecomunicações que servia à administração pública e levou à mudança da característica econômica e social da cidade, né. Esse projeto, basicamente, ele servia para interligar as organizações públicas, né, e, interligando essas organizações públicas com a internet, prover serviço de internet e melhorar, de alguma forma, a administração pública. No nosso Ministério, nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos, uma chamada em 2012, que foi a chamada pilota, para 77 municípios, e a chamada em 2013 para 262 municípios, né, e já debaixo do antigo PAC, né. Essa é a distribuição regional que nós tivemos das duas chamadas que fizemos no Ministério. Basicamente, isso replicava esse modelo de cidades digitais, que era criar uma infraestrutura de telecomunicações para interligar os órgãos públicos, né. Implantados, nós temos aí 144 cidades debaixo desse programa, entre a fase 1 e fase 2, e 21 instaladas esse ano, e um contingente ainda por ser instalado, né? Agora, a verdade é que, com o avançar do tempo e a melhoria tecnológica, as cidades deixaram de ser digitais e passaram a ser cidades inteligentes, né? Em vez de só pensar no acesso à internet, a interligar os órgãos públicos à internet, a oferecer internet para a população, agora com a cidade inteligente você está muito mais preocupado em se aproveitar de toda a tecnologia para melhorar o serviço de trânsito, para melhorar o apoio ao turista, para melhorar o apoio e o desenvolvimento da agricultura municipal, para melhorar a segurança e assim por diante, né? No Ministério, nós temos aí um conjunto de políticas públicas. Eu vou abusar do senhor, porque aqui está meio difícil, tá? Desculpa. Tá? Primeiro, o decreto 9.612 de 2018, que dispõe sobre as políticas públicas de telecomunicações. Então, ali já estabelece que a implantação de infraestrutura para cidades inteligentes sucederá o programa Cidades Digitais. Então, não mais vamos cuidar de implantar infraestrutura de fibras óticas apenas para interligar os órgãos públicos. Vamos estar preocupados que, em cima dessa infraestrutura, aportar aplicativos e softwares que permitem benefícios para a vocação do município.
Se o município é de característica agrícola, vamos ter aplicativos para a melhoria da atividade agrícola do município. Se é um município que tem vocação turística, vamos ter aplicativos embarcados nessa infraestrutura de apoio a atividades turísticas. E assim sucessivamente. Né? E da mesma forma, recentemente foi editado o decreto 9.854, que criou o Plano Nacional de Internet das Coisas, e esse Plano Nacional de Internet das Coisas cria uma Câmara de Gestão da implantação da Internet das Coisas aqui no Brasil, e ele indica quais são as áreas prioritárias para a implantação de Internet das Coisas no Brasil. Isso foi feito a partir de um trabalho que o Ministério realizou em conjunto com o BNDES, dentro de uma consultoria internacional, que procurou identificar, dentro de um grupo de 10 áreas, quais eram aquelas áreas prioritárias para implantar a Internet das Coisas no Brasil e que trariam maiores benefícios para o nosso país, desde o ponto de vista econômico, social e de oportunidades que o poder público possui de incentivar o segmento. Né? E disso saiu a prioridade para o ambiente saúde, para o ambiente cidades, de indústria 4.0 e rural. Hoje, vamos falar basicamente aqui dos cidades. Né? Como eu mencionei, a questão de desenvolvimento de cidades inteligentes, ela é multissetorial. Nós dependemos da academia, dependemos da estrutura federativa do país, União, Estados e municípios, dependemos do setor privado, da indústria, da sociedade civil. Eu queria destacar um ponto que a gente precisa trabalhar, principalmente com os estados e municípios. Próximo slide. Existe uma questão, como eu disse, que a base para a implantação de cidades inteligentes é a infraestrutura de telecomunicações. Sem a infraestrutura de telecomunicações, a gente não consegue implantar bons projetos de cidades inteligentes. Só que hoje em dia, quem implanta as infraestruturas de telecomunicações enfrenta alguns desafios. Desafios sobre a cobrança pelo direito de passagem, desafios sobre o prazo de aprovação de um projeto dentro do órgão competente no município, ou no estado, ou onde quer que seja, e até, em alguns casos, exigências desproporcionais em relação à infraestrutura de pequeno porte. Às vezes você tem uma infraestrutura do tamanho de um Wi-Fi, você quer colocar na fachada de um prédio, a burocracia para instalar aquele equipamento, que é do tamanho de menor do que uma lâmpada, né? Você não consegue atravessar dentro dos órgãos. Para isso, foi criada uma legislação que procurou cuidar da harmonização da legislação sobre infraestrutura de telecomunicações no Brasil, trazer aí padronização dos processos de licenciamento, guichês únicos, prazo máximo para resposta, licenciamento ambiental simplificado, dispensa de licenciamento para essas estações de pequeno porte. Né? Isso foi construído lá no Congresso Nacional, se tornou uma lei federal, com base na jurisprudência do STF e do STJ, que afirmava que telecomunicações é uma regulamentação federal. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para a necessidade de os agentes locais, junto com os estaduais e os federais, trabalharem juntos para o desenvolvimento das cidades inteligentes. Porque esse é realmente um espaço que a gente precisa avançar. Né? Voltando para o âmbito federal, né, um aspecto que nós temos para o desenvolvimento de cidades inteligentes é que muitas cidades do país, às vezes, não têm capacidade de escoamento. A informação circula dentro do município, né, digitalmente, mas o município não está integrado à rede nacional em alta capacidade. Isso a gente vê, o linguajar técnico, é o backhaul, né, e o backbone, acessar o backbone, a infraestrutura, né, nacional de telecomunicações, e essa carência se vê principalmente na região norte e nordeste do país. Eu quero trazer aqui para vocês o trabalho que estamos fazendo nessa direção. O primeiro é um projeto que nós chamamos aí Norte e Nordeste Conectado. É um trabalho que estamos fazendo com a Rede Nacional de Pesquisa, para, aproveitando as fibras óticas do setor elétrico, a gente expandir
a disponibilidade de redes de fibras óticas mais próximas dos municípios, né? No caso aí do Nordeste, foi feito um trabalho junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional identificou quais eram os 41 polos de desenvolvimento na região Nordeste, que se houvesse um incentivo no desenvolvimento de todas as infraestruturas, esse desenvolvimento teria impacto regionais em torno desses polos. Então, nesse primeiro momento, essa infraestrutura atende 16 dos polos que são alcançáveis, né? Os outros 25 serão na fase 2 dos projetos. Será implantado em 18 meses e a ideia é, com isso, a gente articular o desenvolvimento da infraestrutura com os arranjos produtivos locais, interligar as escolas, universidades, institutos, centros de pesquisa e também os hospitais. Da mesma forma, na região norte, o desafio é o desafio, e aqui eu vou pregar enfim, eu vou pregar para quem entende mais do assunto, bem mais do que eu, né? Falar dos rios da Amazônia, né? A gente, na região norte, você circula por meio dos rios. Diferente de outras regiões do país, onde existe espaço para a implantação de uma infraestrutura terrestre, até bem pouco tempo, na região do Amazonas, a grande solução para a comunicação era sempre sistemas de rádio ou sistema por satélite, por causa dos desafios naturais que existem lá. E nesse caso, aproveitando um projeto piloto que foi feito há algum tempo atrás, chamado Amazônia Conectada, em que foi interligado um cabo de fibra ótica no leito do Rio do Amazonas, entre Coari e Tefé, a gente vai expandir uma rede de fibras óticas, são todos esses ramais aí que eu mostrei, que está sendo mostrado aí no slide, né? Desde Macapá até Manaus, né, e aproveitando cada um dos braços do rio, para difundir redes de fibras óticas na região norte, permitindo com que os municípios da região norte também tenham acesso às fibras óticas e às capacidades troncais da nossa rede de telecomunicações, né. Esse projeto vai significar a implantação aí de quase 5.000 quilômetros de fibras óticas no leito do Rio Amazonas. Isso é um cabo que a gente chama de cabo subfluvial, né? Será implantado pela Rede Nacional de Pesquisas e permitirá aí a gente atender aí um grande número de escolas, mais de 1.600.000 alunos, né, 9.000 unidades de saúde, né, unidades de segurança públicas e a população abrangida aí de 9,4 milhões de pessoas. E para os casos onde essa infraestrutura não chegar e não houver outra infraestrutura, aí o Ministério implantou, lançou, né, há pouco tempo atrás, o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Esse satélite, né, ele cobre 100% do território nacional. Foi um projeto desenvolvido aqui no Brasil, integrado aqui no Brasil pela Visiona, que é uma parceria entre a Telebrás e a Embraer, né? É um satélite que tem todas as questões aí de segurança das comunicações, desenvolveu competências nacionais nesse setor aeroespacial estratégico e viabiliza a comunicação de órgãos, então, da administração pública de qualquer ente da federação, né? Esse satélite, então, ele tem a cobertura de 100% do território nacional, né, o que está ilustrado ali, né. Hoje, dentro do programa GESAC, que é Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, ele já atendeu mais de 2 milhões, já se serve para o atendimento escolar de mais de 2 milhões de alunos de escolas públicas brasileiras, já foram implantadas mais de 8.900 estações de baixo satélite, em regiões onde há carência da infraestrutura de telecomunicações. Então, para aqueles casos onde não há a disponibilidade da infraestrutura terrestre, a gente também tem a possibilidade de usar o SGDC para prover essa comunicação, né? Esse é um satélite de alta capacidade, de altíssima capacidade, operando em banda KA, né? Eu mencionei também o Plano Nacional de Internet das Coisas, esse já foi publicado, como eu mencionei.
Como eu disse, ele prioriza 4 setores de desenvolvimento prioritários: a indústria, cidades, a saúde e o agronegócio. No segmento de indústria, nós já estamos com uma Câmara de Desenvolvimento da Indústria 4.0 que já foi instaurada entre o nosso Ministério e o Ministério da Economia. E a proposta dessa Câmara é identificar o que é necessário para o desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil e tomar ações para os desafios que existem para esse desenvolvimento. A mesma coisa para o agronegócio. Nós já estabelecemos uma cooperação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia junto com o Ministério da Agricultura. Já criamos essa Câmara também. E as próximas que serão criadas é a de Saúde, com o Ministério da Saúde, e a de Cidades, com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E, por fim, falar sobre o programa que foi recentemente lançado pela Secretaria de Telecomunicações do Ministério, que é o Programa das Cidades Sustentáveis, né? Basicamente, esse programa aproveita de todo um trabalho que foi feito na União Internacional de Telecomunicações, dentro do estudo do SG Study Group, do Grupo de Estudos 20 da UIT, União Internacional de Telecomunicações. E a primeira questão relevante, né, até para o debate de hoje, é a própria definição, como foi definido cidades inteligentes, sustentáveis dentro desse trabalho internacional, né? A UIT é um órgão da ONU, das Nações Unidas, e definiu cidades inteligentes como uma cidade inovadora, que utiliza as tecnologias de informação e comunicação e outros meios para a melhoria da qualidade de vida, eficiência da operação dos serviços urbanos e produtividade sustentável, garantindo que sejam atendidas as necessidades das gerações atuais e futuras em relação a aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. E aí, dessa proposta, o Ministério lançou, então, o Programa Brasileiro para Cidades Inteligentes. Esse programa, como mencionei, ele é baseado nessas recomendações da UIT, e ele tem como objetivo promover a adequação e a implantação da infraestrutura metropolitana de redes de telecomunicações, possibilitando sua integração com serviços e soluções para cidades inteligentes e sustentáveis. Como é que isso será feito? Né? Faremos aí uma parceria do nosso Ministério, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, definindo as diretrizes, quais são os indicadores que serão monitorados, quais são os grupos temáticos que precisam ser criados e os eixos de atuação, entendendo, desde o ponto de vista de infraestrutura de telecomunicações, dentro do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é importante monitorar a infraestrutura metropolitana, o backhaul, as condições de desenvolvimento da internet e a implantação das soluções em cima dessas infraestruturas de cidades inteligentes. Também, como próximos passos, a gente pretende criar e formalizar a criação da Câmara Brasileira de Cidades Inteligentes, instituir um modelo de avaliação do nível de maturidade das cidades inteligentes, que é exatamente o que esse programa se propõe, né? Avaliar e monitorar o nível de maturidade das cidades inteligentes sustentáveis, quais são os seus atores e papéis, e também definir a governança, né? E, para concluir, lá no nosso Ministério, o papel que nós temos, nós não pretendemos ir além daquilo que o Ministério tem possibilidade de apoiar. Então, estaremos preocupados em estabelecer a padronização, articular a integração dos diferentes entes e também cuidar da operacionalização, mas sabendo que precisamos trazer, como eu falei no início da apresentação, um grande número de atores para esse debate. Sozinho, né, a gente não consegue avançar nessa temática. É preciso os diferentes órgãos do setor privado, da academia, da sociedade civil, diferentes entidades federativas, os estados e os municípios precisam se envolver com isso, né? E essa é a nossa proposta: padronizar, integrar e ajudar na operacionalização do projeto. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer aos senhores. Satisfação.